Vamos falar de autoestima nos relacionamentos? Quem é que tem uma boa autoestima aqui? Coloca aqui pra mim nos comentários. Quem é que já se envolveu com narcisista, já esteve em relações abusivas? Eu já estive, mas superei, quebrei esse ciclo e tô aqui pra te ajudar a conquistar a sua independência emocional. Vamos juntos? Se você é nova aqui, eu sou psicóloga e escritora, já estive em relações abusivas com narcisistas. E hoje eu ajudo você a conquistar a sua independência emocional. Vamos falar sobre 5 sinais de que a sua autoestima está em risco. De onde vocês falam? Coloca aqui pra mim nos comentários. Toda segunda-feira tem live ao vivo aqui. E vou começar aqui com o primeiro sinal sobre autoestima. Você depende da validação dos outros. Não, Jéssica, eu não dependo da validação de ninguém, não. Eu me amo, eu me acho incrível, eu sou independente, eu sempre gostei de mim. Mas quando você entra num relacionamento, você depende da aprovação dessa pessoa. Isso quer dizer que você só se sente boa o suficiente quando o seu parceiro, a sua parceira está ali te elogiando, te validando, aprovando aquilo que você está fazendo. Quando você tem uma autoestima funcional, você é o tipo de pessoa que você lida muito bem em todas as áreas da sua vida. Você tem sucesso financeiro, sucesso profissional, mas quando você entra dentro de um relacionamento, tudo isso vai por água abaixo. Ou seja, você não tem uma autoestima consolidada. Quando você tem uma autoestima consolidada, você não depende da validação dos outros. Ou seja, quando você tem certeza de quem você é, quando você tem certeza das suas qualidades, das suas características positivas ou negativas, quando você tem certeza daquela pessoa que você quer se tornar, o que você já está sendo, o que vem de fora não te afeta. É claro que nós gostamos de receber elogios, é claro que todos nós esperamos a aprovação do nosso parceiro, da nossa parceira, mas nós não dependemos dessa aprovação. Ou seja, quando alguém diz que você é uma péssima profissional e você sabe que você não é, quando você tem sucesso na sua carreira e alguém te diz, olha, você é péssima jornalista, você é uma péssima professora, mas você tem vários prêmios que te provam que você é uma excelente profissional. Quando você tem sucesso na sua carreira, o que você pensa? Essa pessoa não sabe o que ela está falando. Eu tenho provas, eu tenho evidências de que eu sou uma profissional excelente. Então você não duvida da sua autossuficiência, porque você tem provas concretas. Acontece que na autoestima nem sempre existem essas provas concretas. E é aí que a gente precisa confiar em nós mesmas, em nós mesmos, e não necessitar da aprovação externa. O que eu quero dizer com isso é que quando você gosta de si mesma, quando você tem certeza de tudo aquilo que você está fazendo, independente da validação do seu parceiro, você continua se achando uma pessoa boa, uma pessoa suficiente, que tem confiança. E não quando vem uma crítica, um julgamento, ou quando o seu parceiro não te elogia, não te valida, não te enxerga, você se sente mal, você se sente a pior pessoa do mundo, porque o seu parceiro não está te enxergando. Quem precisa se enxergar é você. Você não precisa dessa aprovação, nem do seu parceiro e nem de ninguém. Só que, se você tem baixa autoestima, você necessita. E quando você não tem, você se acha uma pessoa ruim, porque você insuficiente, incapaz, fraca. Porque você não tem uma autoestima consolidada. Entende a diferença? Então, quando você está dentro de um relacionamento e essa aprovação e essa validação não vem, você começa a se comparar, você começa a se anular, você começa a fazer mais pelo outro do que por você mesma, na esperança de receber essa validação, esse amor que não vem porque você é apenas utilizada dentro das relações e não valorizada. Isso porque tudo que vem de fora te atinge. Te faz pensar que você não é o suficiente, porque você não tem essa autoestima consolidada.
Ninguém te ensinou a ter uma autoestima consolidada. Então você está sempre fazendo de tudo pelo outro na esperança de receber um pouquinho de amor, de ser enxergada pelo seu parceiro, pelas pessoas que te cercam, pelos relacionamentos que você vive. Então, quando você precisa ouvir do seu parceiro que você é boa o suficiente, que você é bonita, que você é o bastante para você se sentir bem, isso significa que você não tem uma autoestima consolidada. Então, se você depende da validação externa, você não tem uma boa autoestima. Se quando vem uma crítica, quando vem um julgamento, você automaticamente começa a duvidar de si mesma, de si mesmo, você não tem uma autoestima consolidada. E é por isso que facilmente você é manipulada, você é sugada para dentro de relacionamentos abusivos, com narcisistas, porque facilmente essas pessoas enxergam de longe que você tem mais empatia pelo próximo do que por si mesma. E isso não é positivo, porque essa empatia se torna um veneno contra você mesma, certo? Vamos para o segundo sinal. Você se anula para agradar o outro. Você se adapta demais. Você cede demais. Você deixa de lado os seus desejos para manter essa relação em paz. Você deixa as suas necessidades de lado para agradar o outro. Você tem dificuldade de dizer não, de impor os seus limites com medo de perder o outro. E aí você precisa começar a observar por que o narcisista escolhe você a dedo. Todos esses sinais que eu vou te trazer aqui hoje é para que você entenda por que você caiu dentro de um relacionamento abusivo ou com uma pessoa narcisista. Não foi do nada. Você não foi escolhido ou escolhida aleatoriamente. Essa pessoa já identificou os seus vazios, as suas feridas, a sua baixa autoestima. Você tem características visíveis de uma pessoa que facilmente pode ser manipulada. Jéssica, mas eu me amo, mas eu tenho independência financeira, mas eu tenho sucesso profissional, tá? Mas você tem uma autoestima funcional, não é consolidada. Você lida bem em todas as áreas da sua vida, você é feliz, você é alegre, você se acha bonita, você cuida do seu corpo, mas isso não é o bastante quando nós estamos falando de relacionamento abusivo, de narcisistas. Quando você entra dentro de um relacionamento e você depende da validação dessa pessoa e você se anula, começa a se anular para agradar essa pessoa, a sua autoestima vai por água abaixo. Vou te trazer mais sinais. Então, não é porque você se cuida e você se acha bonita e você tem independência financeira ou profissional que você não vai cair nas garras de um narcisista. E é por isso que eu insisto tanto para que quando você termine um relacionamento abusivo ou com uma pessoa narcisista, você vá buscar autoconhecimento. Não basta terminar o relacionamento com um narcisista, com uma pessoa abusiva e achar que você é empoderada, que você é independente, coisa nenhuma. Enquanto você não tiver uma autoestima consolidada, vai passar 1 ano, vai passar 2 anos e de novo você vai cair nas mãos de pessoas manipuladoras. Primeiro, você precisa conquistar a sua autoestima consolidada. A pessoa que tem autoestima funcional, apesar de ela se dar bem em todas as áreas da vida, de ela se achar incrível, de ela ter sucesso profissional, financeiro, quando ela entra num relacionamento, ela fica lá insistindo. Ela fica insistindo para aquela pessoa mudar. Ela se torna professora, psicóloga, mãe daquele parceiro. Ela fica tentando fazer aquele parceiro voltar a ser como era no início do relacionamento. Ela não aceita o outro como ela é. Ela fica acreditando que o seu amor é o suficiente para fazer o outro mudar. Quando você tem autoestima consolidada e você começa a perceber os sinais, você abandona esse barco que já está furado desde o início. Você começa a enxergar os sinais e você corre. Você não fica ali insistindo para aquela pessoa mudar. Você não fica ali tentando ser mãe, professora, psicóloga daquela pessoa. Você simplesmente aceita o outro como ele é e se retira. Você não fica se anulando para agradar o outro. Você não fica se encolhendo para se encaixar no mundo dessa pessoa. Entende a diferença? É por isso que muitas pessoas me procuram e falam: mas eu sempre fui alegre, eu sempre gostei de mim, como que eu caí nisso? Autoestima funcional e não consolidada. Então, o primeiro sinal de que a sua autoestima está em risco
você depende da validação externa. Segundo sinal, você se anula para agradar o outro. Você se deixa em último plano. Você prioriza as necessidades do outro. Você vai se encolhendo, vai dizendo amém para tudo, vai tentando se encaixar no mundo do outro. E é assim que o narcisista vai te testando. O narcisista te estuda, ele te observa, ele te testa para ver até onde vai o seu limite. E a verdade é que as pessoas que sofrem com dependência emocional não têm limite nenhum, ou quase nenhum. E o narcisista vai testando e vai percebendo que você facilmente passa por cima dos seus limites, aceita o inaceitável, continua dentro do relacionamento mesmo depois de ser massacrada, humilhada, desrespeitada. E é assim que ele vai subindo as escadas do abuso. Ele vai testando. Aí você passou na primeira fase. Aí você passou na segunda fase. Opa, se eu fiz tudo isso e ela continua do meu lado, se eu fiz tudo isso e ela continua dormindo comigo, é aqui que eu vou ficar. Eu encontrei a vítima perfeita. Isso significa que pessoas que têm uma boa autoestima podem também entrar em um relacionamento com uma pessoa abusiva, com um narcisista. Mas qual que é a diferença? Quando a gente percebe os sinais, a gente se retira. Entende? Então já foram 2 sinais. Você depende da validação dos outros, você se anula para agradar os outros. Você é aquela pessoa que sempre está disponível para todo mundo. Chamou, você tá lá. As pessoas sempre te procuram para pedir favores. E mesmo quando não te pedem, você resolve o problema do outro antes mesmo dele pedir. Você tenta ajudar a todos. Você tem uma empatia acima da média. Ai, eu me preocupo demais com os outros. Eu prefiro sofrer do que deixar o outro sofrer. Você sabia que você está atrapalhando a vida do outro? Sabia que às vezes a gente precisa deixar o outro sofrer porque é assim que ele vai evoluir? Porque ele precisa encontrar forças dentro dele? Sabia que você pode estar atrapalhando a evolução dessa pessoa quando você faz demais pelo outro? Então você não está sendo boa coisa nenhuma. Você está atrapalhando o processo de evolução do outro quando você faz de tudo por ele ou por ela. Você não está ajudando. E isso vale para os seus filhos, para suas amigas, para o seu parceiro, para sua parceira. Tem pessoas que precisam passar por algumas dificuldades para começar a rebolar, para começar a se movimentar, para sair da zona de conforto. Se você vai lá, a pessoa está passando necessidade financeira, mas você sabe que ela poderia estar fazendo um trabalho extra. Aí, ao invés de você falar, olha, por que você não faz bolo para vender? Eu te ajudo a cozinhar. Por que você não vende roupa? Eu vou com você no centro comprar roupa. Você vai lá e transfere 5 mil reais para a pessoa. Você acha que você está ajudando quem? Não! Você está dando uma muleta para essa pessoa. Você está passando mel na boca dessa pessoa. Entende? E aí, ao invés dessa pessoa se movimentar e sair da zona de conforto, ela vai continuar lá. Porque é muito confortável. Sempre que eu tô passando por uma dificuldade, alguém vem e resolve o meu problema. Então como que eu vou evoluir desse jeito? Então você não tá ajudando o seu filho, os seus amigos, o seu parceiro. Não. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente se coloca disponível. Olha, se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Você precisa de uma organização financeira? Vem aqui, me fala aqui quanto que você gasta no mercado, quanto que você gasta com compras na internet, quanto que você gasta com iFood. Olha aqui, tá vendo? Aqui você pode economizar, isso aqui você pode cortar. É assim que a gente ajuda o próximo. E não entregando dinheiro, fazendo tudo pelo outro. Você não tá ajudando ninguém. Além de você não estar ajudando, você está se prejudicando e está sendo usada por muitas pessoas. Porque tem gente que tá na sua vida, não pelo que você é, mas por tudo aquilo que você oferece. E eu não tô dizendo que nós temos que ser inútil para as pessoas que nos cercam. Não, claro que eu posso ser muito útil. Mas você tem que usar a sua sabedoria para ser útil, porque senão você está atrapalhando o outro e se prejudicando. Terceiro sinal. Esse eu tenho certeza que muita gente vai colocar aqui nos comentários que sofre com esse terceiro sinal. O medo de ficar sozinho. Quem é que tem medo de ficar sozinho aqui, gente? Eu adoro falar sobre isso. Porque assim, eu sempre falo que eu sou feliz solteira ou dentro de um relacionamento, porque eu aprendi a construir uma vida com propósito, uma vida incrível pra mim. Então, tanto faz se eu tô dentro de um relacionamento ou se eu tô solteira. Eu tô feliz do mesmo jeito. Porque a vida não é sobre relacionamento. A minha vida não pode ser pautada no outro.
Entende? Então, enquanto você não for feliz com você mesma, você não vai ser feliz com ninguém. Porque você sempre vai ser uma carga pesada pro outro. Você sempre vai acreditar que a felicidade mora em um relacionamento, que a felicidade mora no outro. Você sempre vai atrair narcisistas, relacionamentos abusivos, amizades abusivas. Porque você está sempre achando que a solidão é insuportável. A solidão não é insuportável. E existe uma grande diferença entre solidão e quando você gosta da sua própria companhia. Entende? E mesmo que a palavra solidão te assuste, tente ser amiga dela. Porque em muitos momentos nós vamos sentir solidão. Mesmo dentro de um relacionamento, é impossível que alguém preencha todos os nossos vazios. É importante que quando o seu parceiro não esteja por perto, você faça a sua vida ser colorida também. Às vezes vai doer, às vezes a gente vai querer estar com essa pessoa o tempo todo, às vezes a gente vai achar que a vida é muito melhor quando nós estamos ao lado da pessoa que nós amamos. Mas nós não podemos esquecer de resgatar a nossa individualidade, mesmo nos momentos de solidão. É no silêncio que eu me encontro comigo mesma. É no silêncio que eu encontro respostas que não são possíveis serem encontradas quando eu estou no meio da multidão. É no silêncio que eu me torno criativa, que eu transformo meu sofrimento em autoconhecimento. É no silêncio que você vai se escutar. É no silêncio que você vai descobrir que é muito bom estar com você mesma. E se você não aprender a gostar da sua companhia, você não vai ser uma boa companhia para ninguém. Apenas para narcisistas. Porque narcisista adora gente que não gosta de ficar sozinha. Narcisista adora gente que morre de medo dessa palavra solidão. Falou solidão, você até se arrepia. Porque o seu maior medo é ficar na sua própria companhia. Você nunca tá sozinha. Você sempre vai estar acompanhada de si mesma, se você aprender a construir uma vida interessante para você. Mas enquanto a sua vida estiver pautada em relacionamento, em ter alguém e sempre colocar um homem ou uma mulher no pedestal, você nunca vai ser feliz. Mesmo dentro de um relacionamento, você vai sentir solidão, você vai se sentir sozinha. Porque você não aprendeu a se preencher de si mesma, você não aprendeu a se abastecer. A gente precisa da solidão. A gente precisa do silêncio. A gente precisa de alguns dias sozinha, de alguns momentos sozinha. É claro que eu sei que tem casais que nunca se separam, que estão sempre juntos, mas em algum momento do dia vocês não estão juntos. Em algum momento do dia, alguém vai trabalhar e alguém fica sozinho, ou ambos vão trabalhar em lugares diferentes. E a gente precisa aproveitar esse espaço para se cuidar, para se conectar com a nossa essência, com os nossos sonhos. Nem tudo é sobre relacionamento. Enquanto você continuar olhando para a solidão como algo insuportável, você continua aceitando migalhas, ou você se prende a quem não te merece. Tem gente que prefere estar em um relacionamento do que um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, do que estar sozinha. Eu já ouvi essa frase, se tá ruim com ele, imagina sem ele. Isso é um absurdo. Se tá ruim com ele, é óbvio que sem ele vai ser melhor. Esse já é um grande alerta. Se você está em um relacionamento onde você se sente maltratada, desrespeitada, humilhada, onde você tem que pisar em ovos e mesmo assim você continua dentro dessa relação, é claro que você precisa se retirar. É claro que você precisa ser amiga da solitude. E é aí que a gente traz essa diferença entre solitude e solidão. E solidão é quando eu me isolo, quando eu fico sozinha, quando eu me afasto de tudo e de todos. Isso tem mais a ver com solidão. A solitude é quando eu pego esses momentos solitários e transformo eles em momentos de acolhimento para mim mesma, de autoconhecimento. É quando eu começo a preencher esses espaços com atividades, com autocuidado, com projetos, com sonhos que eu nunca realizei, que eu tenho vontade de realizar. São nesses momentos que você tem um tempo para ler um livro, para buscar autoconhecimento, para começar um curso novo, para se dedicar mais à sua carreira, para se tornar uma pessoa mais interessante.
Então já foram 3 sinais. O primeiro, você depende da validação dos outros, você se anula para agradar os outros e você tem medo de ficar sozinha ou sozinho. Quarto sinal, você se compara o tempo todo. Gente, pelo amor de Deus, você só pode se comparar com quem você foi ontem. A única pessoa que você tem que se comparar é com a sua versão do passado. Se você está melhor do que ontem, se você está melhor do que há um ano atrás, e com certeza você evoluiu, pronto, você já tem a inspiração que você precisa, você mesma, você mesma. Quando eu vejo um casal, quando eu vejo alguém tendo sucesso na vida, eu não consigo olhar para essas pessoas e me comparar. Porque eu não sei se eu suportaria a caminhada daquela pessoa. Eu não sei se eu suportaria a história, a jornada daquela pessoa. Eu não sei o que aquele casal vive quando a porta se fecha. Eu não sei se aquela foto do Instagram foi postada num dia que eles estavam felizes, mas hoje eles estão se maltratando. Eu não sei se aquela família que parece ser perfeita na internet realmente é feliz e saudável dentro do seu lar. Então, como que você vai continuar se comparando? Ah, mas agora ele já seguiu a vida, ele já tá com outra pessoa, ela deve ser melhor que eu. Baixa a autoestima. Por que você fica se comparando com o outro? Por que você espera a validação do outro? Tem gente que vai amar o meu abraço e tem gente que vai achar que o meu abraço não é nada demais. Tem gente que vai amar o meu trabalho, tem gente que vai achar que não é nada demais. E eu não preciso agradar a todos, eu não preciso ser a melhor, eu não preciso estar em primeiro lugar para me sentir bem, para me sentir uma pessoa de valor. Eu não preciso que todos os homens do mundo gostem de mim. A gente só precisa de uma pessoa. Você não precisa continuar insistindo para essa pessoa te enxergar, te valorizar, te respeitar. Para de insistir nessa pessoa. Tem gente que não vai te valorizar e ponto final. Tem gente que não vai te respeitar e ponto final. Tem gente que não vai gostar do seu beijo e ponto final. Tem alguém nesse mundo que vai te olhar, que vai te encontrar um dia e vai dizer, poxa, por que eu demorei tanto para te encontrar? Mas sabe qual é o problema? Você continua insistindo em ganhar um prêmio dessas pessoas que não te enxergam. Você continua insistindo nesse relacionamento com essa pessoa que não quer evoluir. Parece que você está buscando um prêmio, parece que você está querendo ser escolhida, valorizada por alguém que não te valoriza, mas que está ao seu lado porque você oferece algum benefício. De alguma forma você oferece algo para essa pessoa. E é por isso que você não entende, poxa, se ele é abusivo, se ele é narcisista, se ele me maltrata, por que ele continua ao meu lado? Porque você oferece benefícios, porque você é útil, porque você entrega algo que essa pessoa necessita. Porque você entrega benefícios, suprimentos para essa pessoa. Essa pessoa vai querer sim você na vida dela, mesmo te maltratando, mesmo te humilhando, mesmo te traindo, mesmo mentindo, porque você é útil. Essa pessoa, a pessoa que te maltrata, a pessoa que te faz sofrer, ela continua na sua vida não porque te ama, não porque você é especial, mas porque você é útil. Ah, mas e se ele for feliz com outra? Dane-se, ele vai ser feliz com outra, mas comigo ele não foi. Ah, mas e se ele mudar com outra? Ok, ele mudou por outra, mas ele não mudou comigo. Tem gente que fica presa nisso. Ai, mas eu tenho medo de ver ele com outra. Eu tenho medo de ver ele feliz com outra. Eu tenho medo de ver ele sendo uma versão boa para outra mulher. Sim, isso pode acontecer. E por que você quer o prêmio dessa pessoa? Por que você quer ser escolhida justo por quem não te enxerga, por quem não te valoriza? Para você de se colocar num pedestal a qualquer custo, querer ser amada por alguém que não quer te amar. Tem gente que não vai te escolher. Talvez essa pessoa não seja narcisista. Talvez essa pessoa tenha sido tóxica só com você. Talvez essa pessoa tenha se sabotado e encontrado uma pessoa incrível como você, mas ela não sabe amar, mas ela não sabe se relacionar. E talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, ela esteja mais madura, encontre alguém numa fase boa para ambos e eles sejam muito felizes.
Mas o seu apego, o seu medo de ficar sozinha, a comparação que você faz o tempo todo entre você e as outras pessoas, faz você ficar presa, agarrada nessa pessoa, tentando ser aceita e escolhida por quem não está preparado para você. Sim, talvez os meus ex que foram abusivos, que quase tiraram a minha vida, estejam felizes hoje e estejam fazendo mulheres felizes hoje. Eu não sei, nem quero saber. Mas talvez sim. Talvez esses homens tenham amadurecido, talvez eles tenham feito terapia. E hoje não é porque eles estão felizes com outras mulheres que eu me acho a pior mulher do mundo. Por que não comigo? Porque não foi no momento certo. Porque naquele momento eles não tinham maturidade. Porque naquele momento foram egoístas. Porque naquele momento não souberam se relacionar e eu também não. Solta! Não existe só essa pessoa no mundo. Quantos namorados eu já tive, quantos relacionamentos eu já vivi. Se eu fosse ficar presa em alguém que eu já me relacionei, eu não teria conhecido pessoas incríveis depois de todos esses relacionamentos péssimos que eu vivi. Não existe só essa pessoa no mundo. Não existe só uma pessoa que vai te querer no mundo. Olha pra trás, você já teve outros relacionamentos. Assim como outras pessoas escolheram estar ao seu lado. Por que você não pode sair desse relacionamento e ser escolhida e aprender a escolher quem você deixa permanecer na sua vida daqui pra frente? Para de achar que essa é a última bolacha do pacote. Porque senão, nós vamos pro último sinal de que a sua autoestima está em risco dentro desse relacionamento, que é quando você tolera o intolerável, por medo de ficar sozinha, porque você se compara, porque você se anula para agradar o outro, porque você depende da validação externa, você aceita o inaceitável. Você tolera o intolerável para estar dentro de um relacionamento. Abusos emocionais, desrespeito, mentiras, traições, mas você permanece. Por quê? Porque o seu medo de si mesma é maior do que a sua autoestima, do que os seus limites, do que os seus valores, do que os seus princípios. Porque você se trai o tempo todo para estar ao lado de alguém. E aí depois você vai reclamar que alguém te traiu, que alguém não foi fiel, que alguém não te valorizou. É claro que não. Você não se valoriza, você não se respeita, você não é fiel aos seus princípios e valores. E você tem que aprender a levantar da mesa quando o banquete não é servido. Porque senão é mais um teste de que essa pessoa pode continuar te manipulando, te invalidando, te desrespeitando. O narcisista, ele vai testando os seus limites. E conforme você vai passando nesses testes de baixa autoestima, é que ele vai subindo o nível do abuso. Por que tem gente que entra num relacionamento e termina rápido? Porque percebe os sinais e corre com facilidade. Porque essa pessoa ela não aceita o intolerável. Ela não fica se comparando com ninguém. Ela não tem medo de ficar sozinha. Ela não se anula para agradar ninguém. Ela não depende da validação externa. E se você tem dificuldade com a sua autoestima, você precisa de terapia, você precisa de autoconhecimento, você precisa buscar livros que te ajudem a construir essa autoestima consolidada. Se você entrou em relacionamentos abusivos, você precisa entender por que você atraiu isso para sua vida, para você conseguir quebrar esse ciclo e não ficar tentando entender o outro. Por que o outro é assim? Por que ele me trata assim? Por que ele não muda? Por que ele não volta a ser como ele era? Por que ele escolheu outra e não eu? Olha pra dentro, para de olhar pro outro. Para de se colocar no centro e achar que você é o centro do mundo. Tudo é sobre você, porque você é ruim, porque você não é bom o suficiente, porque você não dá conta do recado, porque você é um fracasso, porque você é isso, porque você é aquilo. Não, nem tudo é sobre você. Às vezes o outro não gostou de mim e tá tudo bem. Às vezes o outro vai escolher outra mulher e tá tudo bem também. Que bom, que sejam felizes. Pare de ficar desejando que o narcisista, que a pessoa abusiva faça tudo com a atual que fez comigo também pra ela sofrer como eu sofri. Não, tomara que ele não seja um narcisista, tomara que ele seja um homem bom pra essa pessoa, mas ele não foi um homem bom pra mim e é isso que interessa. E é isso que você tem que levar pra sua vida. Essa pessoa não foi boa enquanto esteve comigo. Ele ou ela não conseguiu evoluir enquanto esteve comigo. Essa pessoa não aproveitou a oportunidade que eu dei para ela quando estávamos juntos. E é isso que interessa. Certo?
Se você quer as técnicas que eu apliquei na minha vida, que eu compartilho com os meus pacientes, vai no link da bio ou leia aqui a legenda se você está me assistindo pelo meu canal Pode Pá que é Tóxico e baixe a Jornada Liberte-se. Lá tem todos os exercícios e técnicas que você precisa para você construir uma boa autoestima, para você ter uma autoestima consolidada, para você identificar relações abusivas, narcisistas, para você quebrar esse ciclo, para você aprender a lidar com essa carência, com esse vazio, com essa dependência emocional que te consome e faz com que você seja a isca perfeita para relacionamentos abusivos e narcisistas. Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana eu estou aqui de novo com mais uma live sobre autoestima. Gratidão por quem me assistiu até aqui e até a próxima.